pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso conteúdo de matemática. Como eu falei em vídeos anteriores, a gente iniciou agora um novo conteúdo, né, em todas as matérias. E a gente já falou um pouquinho sobre a matéria de história, ciências, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre matemática, tá bom? Lá no primeiro bimestre a gente falou um pouquinho sobre o quadro de ordens e classes. Esse quadro aqui, ó. Se você observar aqui, ó, quando cada número ele tem uma função, tá? Então, de trás para frente você vê unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão e assim sucessivamente, são infinitos, tá? Professora, por que você está trazendo isso de volta? Porque você precisa entender e saber e lembrar do que cada número representa. Por exemplo, se eu usar o número 12.541, para ficar mais interessante. Olha só, vamos lá, tomara que você consiga ver aqui. Vamos improvisar o nosso quadro. Eu sempre começo de trás para frente, então quando eu olhar, eu preciso saber que esse 1 aqui, ele representa unidade. E esse 1 aqui, ele representa... É o mesmo 1? É o mesmo 1, não é? O 1, ele é um número igual, mas eles estão em lugares diferentes. Esse daqui é a unidade e esse daqui é a dezena de milhar, tá? Então, os números, eles representam coisas diferentes e você precisa lembrar. Quando você olhar para o número, você já tem que saber, ó. Essa é a unidade, essa é a dezena, essa é a centena. Essa é a unidade de milhar, essa é a dezena de milhar e assim vai. Se tivesse mais números, você tinha que saber aquele ali. Então, isso é importante de você saber, você precisa lembrar disso. Por quê? Porque quando a gente está falando sobre o valor relativo e o valor absoluto dos números, a gente tem que ter isso em mente, tá bom? Muito bem. Agora que a gente já retomou um pouquinho das classes e ordens e que você já sabe que você precisa ter isso na mente, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a nossa atividade da página 177. Eu estava observando as atividades de vocês e eu percebi que muitas pessoas não conseguiram responder a questão número 1. A questão número 1, ela tem o texto, você sabia, aí você vai ler todo o texto e tudo mais. Mas chega uma hora que fala assim, ó, os números às vezes eles indicam coisas e valores diferentes, ainda que sejam escritos com os mesmos algarismos. Lembrando que algarismo é um número, por exemplo, vamos voltar aqui para o nosso exemplo. O número 1, ele é um algarismo e o número total, 12.541, ele é um número total, mas esse número, ele tem 5 algarismos, certo? Então, isso é um algarismo, isso é um algarismo, isso é um também, isso aqui também é um algarismo e isso aqui é outro. E juntos, esses algarismos, eles formam um número total, certo? Então, tem que lembrar disso. Agora, ótimo, aqui na pergunta está falando sobre os algarismos, que às vezes eles são escritos de formas diferentes e significam coisas diferentes. Se você, por exemplo, desejar falar com alguém do IBGE, você pode ligar para o número 721-8181. Agora responda, esse número de telefone ele é maior ou ele é menor do que 1 milhão? Muita gente colocou que ele é maior, mas sabe de uma coisa? Ele não tem como ser nem maior e nem menor. Sabe por quê? É um número de telefone. O número de telefone, ele não está dizendo quantidade. Quando a gente fala em maior ou menor, a gente está falando de quantidade. Então, os números nem sempre eles vão representar quantidade, certo? Ele pode ser uma data, pode ser um número de telefone, pode ser uma colocação, por exemplo, pode ser primeiro, segundo, terceiro lugar, né? Então, a resposta aqui seria nem maior e nem menor. Por quê? Porque um é número de telefone e o outro está representando uma quantidade, que é 1 milhão, certo?
E aí, se o número... Agora, a letra B você tem como responder, porque a letra B tá falando assim, se o número indicasse uma quantidade, aí agora ele tá te dando essa possibilidade, ele tá dizendo assim, se a gente pegasse esses algarismos, que são os algarismos do telefone, e a gente transformasse em uma quantidade, como que a gente ia fazer? Ele ia ser maior ou menor do que 1 milhão? Então, para a gente resolver essa questão, a gente tem que fazer o quê? Colocar eles no quadro de ordens e classes. Então, a gente vai colocar aqui, qual é o número? Opa! 7, 721, 81, 81. Para a gente organizar no quadro de ordens e classes, a gente começa de trás para frente e a gente vai organizando de 3 em 3. Então, unidade, dezena, centena, ponto. Unidade, dezena, centena, vírgula. Então, 3 em 3. Aqui é a unidade simples, dezena simples, centena simples, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, então ficou 7.218.881. Então, agora sim, como eu transformei coloquei no quadro de ordens e classes e transformei em quantidade, agora eu posso dizer que essa quantidade é maior do que 1 milhão, certo? Então, essa seria a resposta correta. E eu estou retomando aqui com vocês porque eu percebi que muita gente fez errado, tá? Agora, vamos falar sobre valor absoluto e valor relativo. E se eu disser para você que isso é super fácil, você não vai nem acreditar. De tão fácil que é. Gente, quando eu falo de valor absoluto, é o valor que é. É aquilo, é o valor absoluto, é aquilo e pronto. Agora, se eu falo de valor relativo, eu estou falando de um valor que ele talvez pode mudar, certo? Quando a gente fala de um valor absoluto, nós estamos falando do valor daquele algarismo. Por exemplo, esse número aqui, ele representa um 1. Não importa em que lugar ele esteja, ele sempre vai ser um 1. Ah, vou tirar ele daqui e colocar ele aqui. Vai virar 2? Não vai, ele sempre vai ser um 1. Então, isso que é o valor absoluto, tá? É o valor que o número é, o algarismo é. Então, esse aqui, qual que é o valor absoluto desse número? 1. Qual que é o valor absoluto desse? 8. Desse? 1. E assim sucessivamente, tá? Então, o valor absoluto é aquele valor que não muda. Ele é aquele valor e pronto. Agora, quando a gente fala de valor relativo, a gente está falando aqui, ó. Esse número representa uma unidade, tá? Ele representa 1. Pronto. Só que, se eu vir para cá, ó, continua sendo 1? Sim, o valor absoluto é 1. Só que como ele está na casa da centena, ele não está representando 1. Ele está representando o 100, certo? Então aqui, ó, outra coisa importante de lembrar. Além do quadro de valores e lugares, a gente tem que lembrar também da decomposição, tá? Então, se eu for decompor esse aqui, vai ser o quê? Vai ser 1. Esse aqui, ele vai ser 80. Esse aqui, ele vai ser 100, tá bom? Esse daqui vai ser 8.000, porque ele é a unidade de milhar. Então, à medida que eu for decompondo, ele vai ter um valor relativo, certo? Então, esse 1 aqui, ele representa uma unidade, 1. Mas esse 1 aqui, ele já representa uma centena, ou seja, 100 unidades, certo? Então, esse 1 aqui, ó, ele já representa 10.000, tá? Porque ele é dezena de milhar, então ele já representa 10.000 unidades, entendeu? Então, cada um são 3 1. O valor absoluto é 1, mas o valor relativo, ele muda de acordo com o lugar que o número está colocado, entendeu? Muito bem, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os números ordinais e os números cardinais, que é um conteúdo que começa a partir da página 180. Esse conteúdo é outra coisa que é muito fácil também,
tá? Porque é muito simples. Os números ordinais já está no nome, tá? O número ordinal, ele vem de ordem, tá bom? Então, quando eu falo números ordinais, primeiro, segundo, terceiro. Se eu falo assim, eu quero ser o primeiro da fila, eu não estou falando que eu quero ser maior ou menor, eu estou falando que eu quero estar em primeiro lugar, certo? Já os números cardinais, eles são números de quantidade, certo? Então, quando eu falo assim, na sala de aula tem 37 crianças. Esse número 37, ele é um número cardinal. Por quê? Porque ele está dando quantidade. Agora, se eu falar assim, eu quero ser o 37º da sala. Eu estou dizendo que eu quero ser a pessoa de número 37, mas esse 37º, ele é um número ordinal, porque ele me dá ordem. Vocês entenderam a diferença? É bem simples. Cardinal é de quantidade, ordinal é de ordem, tá bom? Então, os números cardinais, eles são qualquer número. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 3 carros, eu tenho 12 casas, por exemplo. Então, todos esses números, eles são números de quantidade. Agora, lembra da primeira atividade que eu falei que elas não eram, o número de telefone não representava a quantidade? Pois é, então tem que ter cuidado nisso aí. Os números que representam quantidades, geralmente você consegue comparar como sendo ou maior ou menor. Já os números ordinais, eles representam ordem, tá? Então, se eu falar o primeiro da fila, o segundo da classe, o 10º da corrida, todos esses números que eu falei, primeiro, segundo, 10º, eles são números ordinais, porque eles representam ordem, eles organizam, tá bom? Se você perceber, quando a gente vai escrever um número ordinal, do ladinho dele tem uma bolinha, certo? Essa é a forma como a gente escreve os números ordinais. Os números cardinais não tem bolinha, tá? Significa que os números cardinais, eles representam quantidade, eles são os algarismos normais que a gente usa, 1 normal, 2 normal. Já o número ordinal, ele tem essa bolinha do lado, porque ele representa ordem. Então, tá dizendo primeiro, segundo. Um terceiro conteúdo que a gente trabalhou até agora foi a ideia de estatística, que começa na página 183. Por que que o nosso livro ele traz esse título, Ideias de Estatística? Porque a estatística ela é um campo muito amplo e a gente vai estudar isso por muito tempo, tá? De agora até bastante tempo. Eu, por exemplo, estudei até na faculdade e depois, então você pode ir se acostumando com a ideia. Então, hoje, para agora, o nosso livro ele traz 3 conceitos importantes, certo? O primeiro conceito é o conceito de estimativa. Quando nós estamos estimando, nós estamos fazendo uma previsão, certo? Nós não estamos dizendo que tal coisa é de fato aquilo. Por exemplo, se eu falar assim, estime a ideia, estime a quantidade de travesseiros que eu tenho na minha cama. Eu sei quantos eu tenho, mas você que tá aí, você nunca viu o meu quarto, então você não sabe quantos travesseiros eu tenho em cima da minha cama. Você pode estimar, então você pode pensar aí. Vou dar um tempinho pra você pensar. Pensou? Pois é. Esse número que tá na sua cabeça, você pode ter pensado assim, 1, 2, 10. Então, esse número que você pensou aí, você fez uma estimativa. Porque você não teve como saber. Então, você está estimando, você está adivinhando, né? Podemos dizer assim. Então, quando a gente fala em estimativa, é um cálculo aproximado, é algo aproximado. Geralmente, uma pessoa normal, ela tem 10 travesseiros na sua cama? Geralmente não. Então, você não vai pensar assim, 100 travesseiros. Não, por quê? Porque você sabe que uma pessoa normal, ela não tem essa quantidade toda de travesseiros na sua cama, certo? Então, com base naquilo que você já sabe, naquilo que você conhece, você vai
fazer um cálculo aproximado. Você vai pensar e vai fazer uma estimativa. Quando a gente faz uma boa estimativa, significa que a gente chegou próximo da resposta. Se a gente faz uma estimativa ruim, significa que a gente não chegou tão próximo da resposta. E tá tudo bem, tá? Porque a estimativa é isso, é você fazer um cálculo. Às vezes você acerta, às vezes você erra. Será que você acertou? Na minha cama eu tenho 3 travesseiros. Então, se você acertou, meus parabéns. Você fez uma boa estimativa. Então, é esse o primeiro conceito das ideias de estatísticas que nós estamos trabalhando, a estimativa. O segundo conceito está lá na página 185. Nós vamos falar sobre as tabelas. Isso aqui é uma tabela. Essa parte aqui ela é importante. Por quê? Porque ela está explicando para a gente o que uma tabela precisa ter, tá bom? Então, aqui em cima, o que é essa parte aqui? É o título, né? Então, o título, ele expressa o assunto da tabela. Então, nesse caso aqui, ó, o título é População de algumas cidades do Acre. Acompanha aí no seu livro, tá bom? Acompanha a página 185, lá em cima, questão 13, lá em cima. Então, o título, ele fala sobre o que é aquela tabela, do que a tabela está falando. Esse é o título. Depois tem um cabeçalho. O que esse cabeçalho indica? O que você está vendo, tá? Os dados. Então, no caso aqui tem a cidade e a quantidade de habitantes, tá? Então, esses são os dados, é um cabeçalho da tabela. Toda tabela vai ter isso, tá bom? Porque você não tem como entender, não tem como saber o que está acontecendo se não tiver esses dados. Depois vem o corpo da tabela, que são os dados, é aquilo que você precisa saber, tá? Então, nesse caso aqui, são as cidades. Cidades de onde? Do Acre. E o número de habitantes. Então, tem esses habitantes, e aí ele está explicando por cidade quantos habitantes tem em cada cidade. E a última coisa que vai ter numa tabela vai ser a fonte. O que é essa fonte? É o lugar de onde você tirou essa tabela. Nesse caso aqui, o livro tirou essa tabela do IBGE. Eu acredito que nós já trabalhamos sobre isso, mas vamos lembrar? O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Aqui no começo do livro ele fala sobre o IBGE. E se você já fez as atividades, você vai saber do que eu estou falando. O IBGE ele é um instituto, né, como fala no nome, que é responsável por ver a parte geográfica e as estatísticas do Brasil, certo? Então, nesse caso aqui, ele comparou a população das cidades do Acre, certo? E o IBGE ele faz pesquisas e comparações e estatísticas e vê a parte geográfica de vários lugares, de várias coisas diferentes, tá bom? Então, essa é uma fonte. Tem outras fontes, tá? Então, a fonte é o lugar de onde você retirou aquela informação, tá bom? Então, isso é uma tabela, tá, pessoal? É uma forma de organizar os dados para que você tenha uma visualização mais rápida, tá? Outra coisa que é importante a gente falar sobre as tabelas é que elas são organizadas em linhas e colunas, tá? Então, aqui, ó, nós temos quantas colunas nessa tabela? Nós temos 2, né? 1, 2. E quantas linhas nós temos? 1, o título é uma linha, 2 linhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, cada uma dessas representa uma linha, tá? E aqui são as 2 colunas, tudo bem? Então, até agora a gente viu o quê? Estimativas é o primeiro conceito, né? Quando a gente está falando sobre estatística. E o conceito de tabelas, tá bom? Que são quadros, que é formados por colunas e linhas, e são separados em título, cabeçalho, corpo e fonte, e servem para nos ajudar a visualizar de uma forma mais prática, mais objetiva, alguma informação que a gente precisa, tá bom? E o terceiro e último está lá na página 187, ó.
187, aqui. Isso aqui é chamado de gráfico, tá? O gráfico é uma forma da gente analisar dados de forma simplificada também, bem parecido com a tabela. Os gráficos, eles são desenhos ou ilustrações, né, que nos ajudam a visualizar de forma rápida. Então aqui, ó, nós estamos agora lá na página 187, tá bom? Acompanha lá. Do mesmo jeito que a tabela, o gráfico também tem um título, tá bom? Nesse caso aqui, esse gráfico está falando sobre o desembarque de estrangeiros, tá? Então, também tem um título. Outra coisa que tem é o eixo vertical, ou seja, essa linha aqui, ó, é chamada de eixo vertical. E também o eixo horizontal, tá? Agora, do mesmo jeito que a tabela, ele também tem uma fonte, ou seja, de onde foi tirado isso aí. Nesse caso aqui, a fonte é do Ministério do Turismo, tá bom? E nós já trabalhamos sobre isso em geografia. Os gráficos, eles têm uma legenda. Se você olhar o gráfico sem essa parte da minha mão aí que eu tô tampando aqui, que é a legenda, você não tem como saber o que essas colunas significam, tá? Você não tem como saber o que elas significam, porque elas estão de cores diferentes, de tamanhos diferentes, tá? Agora, se eu disponibilizo aqui essa parte que é a legenda, você vai saber que o verde, ele representa o ano de 2015, tá? E assim sucessivamente. Então, os outros, eles vão representar outros anos. Então, agora você já sabe o que cada uma dessa coluna representa, tá? Então, você vai conseguir interpretar de forma melhor o gráfico, certo? Professora, para que tudo isso? Para a gente entender que os gráficos e as tabelas, eles estão ali para facilitar a nossa visualização das informações, tá bom? E a gente precisa aprender a ler essas tabelas e esses gráficos, tá bom? Porque muitas vezes algumas informações que vêm pra gente, elas são informações importantes que estão sendo ditas lá na tabela ou no gráfico. Então você vai ver muitas perguntas por aí que vão pedir para você decifrar, ler, interpretar o gráfico e a tabela. As informações estarão nesses lugares, certo? Então você precisa estudar com atenção, visualizar com atenção o clique aqui, que eu já falei para vocês que é muito importante no nosso livro de matemática. Ele dá o conceito pra gente, né? Então a gente vai estudar bastante esse clique e fazer as atividades com atenção, porque o nosso livro de matemática, ele é assim, ele vai construindo o conhecimento a partir da realização das atividades, tá bom? Olha, eu espero que você tenha entendido todo o conteúdo. Se você não entendeu, não hesite em me procurar. E fiquem com Deus, pessoal. Até mais. Eu vou tentar colocar os outros vídeos das outras matérias, como geografia, língua portuguesa, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre o assunto e tirar algumas dúvidas, tá bom? Mas no mais, por enquanto, fiquem com Deus, um abraço e até mais. Educação Adventista, muito além do ensino.